Olá, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui é um espaço para quem nos acompanha e que deseja viver uma vida direcionada pelos princípios de sabedoria que nos conduzem conforme os preceitos eternos de Deus, para que tenhamos uma vida bem direcionada, usufruindo, alcançando os melhores benefícios que Deus tem preparado para a vida do ser humano. Sabedoria não é você saber tudo, mas é você colocar em prática aquilo que você tem de conhecimento, ou seja, proceder da melhor forma possível. E hoje nós vamos falar de um tema que abrange a família, especialmente a vida dos pais. Nós vamos falar sobre sabedoria na educação dos filhos. E para tratar este tema, nós trouxemos dois convidados especiais. Nós estamos aqui com a presença do pastor Jamilson e o pastor Jorge, que são os nossos convidados hoje. Sejam muito bem-vindos. Amém. Obrigado. Amém, Pode, pastor Senhor. Wallace, nos assiste também. E para tratar este tema tão especial, a sabedoria na criação dos nossos filhos, eu vou recitar aqui um texto muito conhecido da palavra do Senhor, está registrado em Provérbios capítulo 22, verso 6. E diz assim a palavra do Senhor: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A educação dos nossos filhos é algo muito especial. E ter sabedoria para criar na direção correta, para que eles tenham todo o sucesso da vida, em todas as áreas da vida, começa exatamente tendo a sabedoria de trazer a eles o ensino de Deus, o caminho em que devem andar. E nós vamos ouvir aqui um pouco dessas experiências como pais dos nossos convidados. Pastor Jorge, o que nós podemos falar para introduzir esse tema? Sim, a palavra de Deus, ela nos traz muitos ensinamentos com relação à educação dos filhos, como devemos criar os nossos filhos. A Bíblia exemplifica este ensinamento que tem que ser com amor, com cuidado, com afeição e também com disciplina. A Bíblia enfatiza que todo ensinamento voltado para os filhos tem que ser com muito amor. E os pais devem sempre se tornar amigo dos filhos, mostrar na conduta e servir até mesmo como exemplos. Os pais devem servir como exemplo, como modelo para os filhos, para ensiná-los o caminho que eles devem seguir. Isso é extremamente importante. Nada melhor do que ensinar por exemplo, né? Exatamente. Ser o exemplo dentro de casa é o maior aprendizado dos nossos filhos, Verdade. É o que eles carregam por toda a vida. Pastor Jamilson, fala um pouco dessa experiência. Em que momento, como pai, você sentiu a necessidade de buscar sabedoria para conduzir seus filhos? Pode ser, irmãos. Desde jovem, nessa obra, um dos pedidos que eu sempre fiz ao Senhor foi que o Senhor me desse sabedoria. Eu achava que sabedoria era algo muito especial. O servo do Senhor, nessa obra, ele almeja muito a instrumentalidade nos dons espirituais. Isso é muito importante, tem grande valia para a condução desse servo na presença do Senhor. Mas a sabedoria, como diz a palavra do Senhor, ela é muito excelente. E Deus me despertou quanto a esse pedido de sabedoria. E eu pedia desde muito, eu cheguei nessa obra jovem ainda, fui levantado diácono jovem, né? Um dos poucos, glória a Jesus, Deus tem me preservado até hoje nessa caminhada, e eu pedia sabedoria ao Senhor. Veio o casamento, vieram os filhos, e o pedido era o mesmo, por sabedoria, para que Deus me desse condição de criar os meus filhos de modo que eles fossem servos, eles fossem fiéis ao Senhor, eles tivessem experiências com o Senhor, e Deus me deu uma grande vitória neste sentido. Amém. A sabedoria é algo excelente. Para a criação dos filhos,
é muito importante a sabedoria, porque hoje, especialmente, Wallace, nós, pastor Jorge é testemunha disso também, nós ali em Linhares passamos por muitas experiências, vendo muitas realidades. Nós vemos que a sabedoria, ela tem lugar de excelência na criação dos filhos. Nós vemos hoje pais que estão perdidos. Na minha atividade profissional como médico, eu vejo isso, e os pais estão sem direção, eles estão sem saber o que fazer. Os pais que não servem ao Senhor. Mas o servo do Senhor, quando ele se coloca diante do Senhor e busca o Senhor direção para o cuidado da criança, seguramente o Senhor vai dar a ele todas as condições para isso. Pais que não sabem nem onde buscar essa direção ou buscar um conselho, né? Exatamente. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria para a criação dos filhos. E uma coisa importante, Wallace, que sabedoria, de um modo assim que eu poderia dizer talvez indireto, você não sabe o que fazer. Por exemplo, você tem o filho, a filha que quer uma coisa, ou precisa de uma coisa, e você não sabe o que fazer. Meu amigo, você pode ir aos pés do Senhor, consultar ao Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Consulta ao Senhor. E uma coisa interessante que o pastor Jorge disse, que é o exemplo, você falou exemplo, existe uma palavra bonita hoje, que é a modelagem. O melhor exemplo que o pai pode dar para o filho é buscar o Senhor, consultar ao Senhor. E quando o pai faz isso, o filho observa assim, meu pai consulta o Senhor, meu pai vai aos pés do Senhor. O que o filho está vendo? O filho está vendo aquele exemplo, ou seja, aquela modelagem, que é o exemplo. O que o filho vai fazer depois? Ele vai consultar o Senhor. Esse é o caminho que os pais devem instruir os filhos, perfeitamente. né? É esse caminho que ele vai aprender e ele nunca mais vai esquecer, vai levar para toda a vida, não é isso? Tem uma referência no modelo do pai que busca a Deus, que ora a Deus. Isso é maravilhoso. Perfeitamente. É um segredo que nós temos, né? Que a palavra do Senhor nos ensina. Maravilhoso. Muito bom. Pastor Jorge, mas eu vou colocar uma pergunta, certamente eu quero ouvir os dois a respeito. Como equilibrar esse amor para com o filho na hora de instruir, na hora de disciplinar, o equilíbrio para amar, mas também trazer essa disciplina de colocar ele neste caminho? Olha, você precisa ter firmeza, mas tem que ser com amor. Esse equilíbrio, como fazer isso? Isso, como o pastor Jamilson muito bem colocou, a palavra de Deus, ela nos talha, ela trabalha as nossas vidas para nós, como pais, corrigirmos erros que foram nossos para poder passar uma educação melhor para os nossos filhos, orientá-los, e não é uma tarefa fácil. Orientar não é uma tarefa fácil, particularmente nos dias que nós vivemos, onde os filhos são bombardeados de todos os lados com muitas informações e chegam com essas informações às vezes completamente distorcidas, e cabe aos pais, centrados na palavra de Deus, tendo o Senhor como referência, orientar, levá-los a ter a experiência deles e tomar as decisões certas, que não é uma tarefa fácil, né? Que tem que ser com perseverança, tem que ser com paciência, com firmeza também, mas principalmente com amor. Exatamente. Né? Se fazer modelo, exemplo, mas com amor, com firmeza, porque não é uma receita de bolo, mas é a perseverança, conhecer os filhos e se tornar amigo dos filhos. Né? Isso é muito importante. Verdade. Pastor Jamilson, ainda dentro dessa pergunta, desse tema de amor e disciplina, correção, o texto da palavra, em Provérbios, capítulo 29, versículo 17, diz assim: corrige o teu filho e fará descansar e dará delícias à tua alma. É necessário corrigir, pastor Jamilson, mas tem que ser na medida certa. Pastor Wallace, a palavra corrigir aí, a gente tem muita, a gente se remete muito a uma questão de castigo, né? Corrigir é colocar no caminho certo. Isso. Às vezes o corrigir é dar a mão. Corrigir é dar o abraço, é colocar a mão sobre o ombro e trazê-lo para perto de você. Isso é corrigir. Corrigir é ele está indo para lá, você vai lá com todo cuidado e traz para junto de você. Muitas vezes você não precisa falar nada. É o direcionamento. Exatamente. Corrigir não quer dizer castigar. Corrigir não quer dizer usar de força. Perfeito. Corrigir é
buscar, né? Buscar, estar junto, trazer, né? Para junto de você, colocar ao seu lado para que ele possa ir com você. Então, corrigir não tem o sentido aqui de ser rude, de ser grosseiro, de ser pesado, de ser mão forte para trazer um peso sobre a criança. Não. Corrigir é estar junto, estar ao lado, trazer para junto de você e seguir com a criança, fazer com que ela caminhe ao seu lado. E uma coisa interessante, pastor Wallace, nenhuma criança, nenhum filho com quem você use destes recursos, ele vai rejeitar. Verdade. Ele não vai rejeitar, porque o filho tem segurança no pai. Ele tem segurança, ele sabe que o pai é o amigo, é o que protege. Mas é claro que isso é toda uma caminhada. Isso não é uma coisa de um dia, de uma hora. É todo um procedimento, uma sequência, um processo, que é uma palavra que nós usamos muito. É um processo. Assim como nós, com o Espírito Santo, temos que viver um processo, a caminhada do pai junto aos filhos para que ele possa alcançar esse resultado tem que ser um processo. É essa educação que dá aos filhos a certeza de que ele tem alguém que se preocupa com ele, que cuida dele. É o que você disse, traz segurança para o filho. Sim. Pastor Jorge, algumas pessoas dizem assim, é necessário ouvir mais e falar menos. Isso se aplica para os nossos filhos? Tem uma aplicação direta para essa condução, essa forma de criação dos filhos? Essa pergunta é muito importante. A gente vê que nos dias que nós vivemos, as pessoas são pouco ouvidas, não é? As pessoas não têm tempo um para as outras. Mas é importante no lar que os pais ouçam os filhos, ouçam os seus lamentos, as suas queixas, as suas aspirações, os sonhos que eles têm, ou seja, seus projetos de vida. É importante que os pais ouçam isso e possam, como já falamos aqui, possa orientar, direcionar, porque quando um filho, ele sabe que o pai é amigo, ele sabe que o pai é um servo do Senhor e tem a palavra de Deus como base da sua vida, ele sabe que o pai vai trazer sempre um conselho bom para ele, porque assim como Deus nos ensinou que Deus tem o melhor conselho, o pai que é servo do Senhor, que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ele vai ter um bom conselho para o filho. Olha, meu filho, isso que você está querendo não vai ser bom para você, espera mais um pouco, né? Às vezes a questão do sentimento, do namoro, de um objetivo na vida, aguarda mais um pouquinho, ora mais a Deus, levar o filho a exercitar a oração, a ler a palavra, isso é importantíssimo. Isto é maravilhoso e une a família. Os filhos passam a confiar nos pais e sabem que dentro de casa com os pais, ele tem um porto seguro. Isso é muito importante. Excelente. Até porque como educar o filho sem ouvir a verdadeira necessidade dele? Você acaba falando o que ele não está precisando. Exatamente. É importantíssimo ouvir. Pastor Wallace, Sim. Perdão. Fica à vontade, Uma pastor. expressão muito interessante quando você fala do pai que ouve. Um dos nomes de Deus na palavra é o Deus que ouve. Perfeito. Exatamente. Deus Pai é o Deus que ouve. Isso é um exemplo, é uma modelagem de Deus para nós como pais, Muito que bom. temos que ser pais que ouvem. O filho tem que ter liberdade com o pai de chegar para o pai e o pai ouvir. O pai entender, buscar entender. Tem que ter esse acesso. Tem que ter esse acesso. Nós, como filhos, nós temos acessos. Nós temos acesso à presença de Deus Pai. Ele nos dá esse acesso. E nós, como pais, temos que ter uma referência para fazermos o mesmo com os nossos filhos, de darmos a eles o acesso para que cheguem a nós e nós sejamos assim, pais que ouvem. Assim como o nosso Deus Pai é o Deus que ouve. É tão paciente, né? E tão paciente, ele é um modelo para nós, Verdade. Temos que ser pais que ouvem. Muito bom. Dá vontade de continuar ouvindo, né? Mas vou dar essa oportunidade agora. Como pais, qual o momento da vida, da trajetória na criação dos filhos que vocês se sentiram, assim, uma necessidade de pressão, uma situação difícil que vocês realmente pararam e falaram assim, eu preciso ter sabedoria, porque como que eu vou conduzir meu filho? Algum momento na vida de vocês, alguma ocasião, uma história, uma situação que vocês gostariam de demonstrar isso? Olha, você quer começar primeiro? Bom, eu não posso falar de todas as experiências, porque com cada um dos meus filhos, são 3 filhos, né?
particularmente, eu não posso falar detalhes da vida deles, né? Porque são adultos e eu tenho que, como pastores, nós temos que preservar a vida, né, da ovelha, verdade, né? Inclusive os nossos filhos. Mas na vida de cada um deles aconteceram coisas que eu tive que exercitar essa paciência, essa compreensão, ser o amigo para que eles chegassem, avançassem nessa caminhada e chegassem a um equilíbrio, como hoje são servos e estão na presença do Senhor, equilibrados para a glória do Senhor. Mas aqui eu diria que uma experiência que eu passei com os meus 3 filhos, estavam ainda pequenos, adolescentes, jovens, e eu me lembro bem de uma situação que eu sempre gostei muito de tecnologia, tinha um computador em casa, e eu não sei o que eu estava fazendo, mas eles estavam lá no quarto, no escritório, e não sei, brincando, fazendo alguma coisa, e caiu água no teclado do computador. Nossa. E aí cai água no teclado, o que nós vamos fazer? Tem que secar, né? Qual a forma de secar o computador? Ar quente. Aí eles usaram um secador de cabelo, foram esquentar. E o que aconteceu? As teclas foram transformadas. Né? E aí eu fiquei muito... Derreteu o teclado. Eu fiquei muito aborrecido, né? Fiquei muito aborrecido por conta do computador, caro, né? Naquela época mais ainda. Então eu fui rude, né, com eles e com minha filha. Aqui eu pedi perdão na época, mas se ela estiver vendo... Pai tem que pedir perdão também, Tem, né? Que pedir perdão. E depois eu cheguei para minha filha, particularmente, e disse, me perdoa, porque você é mais importante do que o computador. Eu não podia ter feito isso com você. Muito bom. Hoje eu tenho a amizade dos meus filhos, dos 3 filhos, eles falam comigo, conversam comigo, particularidades, e eu sou, assim, muito feliz com esse bom relacionamento que eu tenho com os meus filhos. Mas foi necessário, em determinado momento, especificamente com um deles, de pedir perdão, e eu sou feliz por ter o Senhor me despertado para isso, e eu acho que isso é muito importante na vida dos pais. Maravilha. Essa humildade, né, pastor Jorge, de reconhecer que precisa pedir perdão. Mas é meu filho, eu sou pai. Não. Com humildade, você pede perdão ao filho e ensina muito também para ele, né? Sim, verdade. Houve alguma situação dessas na sua vida, no seu proceder com seus filhos, essa história de vida como pai? Houve uma situação, como a gente tem que tomar os devidos cuidados. O filho, na época de escola, meu filho mais velho, né, já é casado hoje, na época de escola, um evento que ia acontecer na escola, um evento que envolvia a parte religiosa, e ele veio nos consultar, a minha e a minha esposa, né? Vieram nos consultar. Pai, o que é que a gente deve fazer? Eu falei assim, olha, você vai fazer uma coisa, você vai botar em prática o que a gente tem feito. Você vai orar ao Senhor e vai pedir ao Senhor uma direção se você deve participar ou não. E ele ficou assim pensativo, mas eu tenho que fazer isso, pai? Sim, você vai botar em prática. E nós oramos aquela noite e ele orou também. E no dia seguinte, quando foi tomar café, ele disse, pai, eu já tenho uma resposta que eu vou dar na escola. E ele conseguiu dar resposta e se saiu bem, e a professora ficou intrigada com a resposta que ele deu referente àquele evento que ia haver, e ele foi o único da sala preservado e ainda não perdeu a nota. Esse é o tipo de experiência que dá crescimento, ele nunca mais vai esquecer. É uma memória afetiva, né, que ele vai lembrar para o resto da vida, e quando ele tiver os filhos dele, ele também vai poder transmitir. Exatamente. Nós já estamos quase terminando esse episódio, mas eu ainda tenho 2 perguntas que eu gostaria de deixar aqui para quem quiser responder. Uma é a seguinte: como lidar com a pressão externa? Por exemplo, aquilo que vem da escola, aquilo que vem das redes sociais, às vezes dos pais, dos coleguinhas, dos amigos. Como lidar com tudo isso e ainda manter os valores da família, tudo aquilo que nós já temos aprendido e que temos para transmitir e ensinar a eles? Quem gostaria de abordar esse assunto? Eu lido muito com crianças no dia a dia, né, na minha atividade, e com os pais, inclusive com situações muito difíceis de crianças em situação de vulnerabilidade. E eu vejo que os pais, muitas vezes, especialmente aqui me referindo a pais que não têm uma experiência com o Senhor, eles têm muita dificuldade de lidar com essas situações. Mas o servo do Senhor,
nós aprendemos muito, esta obra nos ensinou grandes coisas, nos foi trazido, nos foi legado grandes valores, especialmente na criação dos nossos filhos. Então hoje nós podemos, um pai hoje que tem os recursos espirituais e que tem a palavra do Senhor, que tem o Espírito Santo, que ele pode buscar para ter sabedoria, a palavra do Senhor diz claramente, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Muito a palavra bom. do Senhor fala de forma muito maravilhosa a respeito da necessidade de sabedoria. Ensina claramente. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto porque deu. Sim. Deus é maravilhoso nesse sentido. Então, o homem é servo do Senhor nesta hora que ele tem uma situação em que o filho pode estar diante de todas essas situações, exposições. Ele pode chamar o filho, sentar com o filho, avaliar a condição. Ele pode analisar, fazer uma análise da situação. O que está acontecendo com esse, com aquele, olhar esse caso, olhar o outro, trazer para junto dele, olhar a história, olhar a palavra. Há muitas histórias maravilhosas de crianças que cresceram, adolescentes que cresceram e se tornaram homens, servos de Deus. O próprio exemplo de Davi é um jovem e que cresceu na presença do Senhor e se tornou rei, um exemplo. Então nós podemos trazer a palavra do Senhor, os exemplos da palavra, os exemplos da igreja de servos, que temos vários exemplos maravilhosos no nosso meio, em todos os lugares, em todas as nossas igrejas, e comparar com o que está acontecendo lá fora. Quando você senta e conversa com a criança e mostra isso, e a criança, o filho, consegue entender isso e ele consegue discernir, ter sabedoria transmitida pelo Senhor e pelo Pai, ele pode entender que esse caminho não é bom, e esse caminho que o Senhor diz, como diz a palavra do Senhor, este é o caminho, andai nele. Exato. Este é o caminho, andai nele. Ele pode dizer, não, eu vou por esse caminho, porque esse caminho realmente é o melhor caminho que eu posso seguir. Então, nessa hora, a melhor coisa é sentar, avaliar na presença do Senhor. O pai pode chamar o filho, filho, vamos sentar aqui, vamos orar. Exato. Muito bom. Vamos sentar aqui, vamos buscar o Senhor. Vamos ele pode falar para o filho colocar a necessidade, colocar claramente, fazer a oração dele, expondo as necessidades dele, as preocupações dele, e depois eles conversam. Depois disso, novamente ora ao Senhor. E com certeza o Senhor vai livrar essa criança desses desvios, dessas oportunidades que vêm e que podem trazer risco à criança no futuro. Então o pai, usando dessa sabedoria, ele certamente será vitorioso nesse trato com o filho. É importante estar atento ao comportamento dos filhos, né? Às vezes, de repente, começa a chegar em casa da escola, ou do trabalho, ou dos amigos com quem ele convive, começa a aparecer com comportamentos diferentes. Sim, perfeito. Né? Que os pais conhecem, olha, isso está estranho. Uhum. E aí já começar a tentar, a perguntar, a sentar para, né, conversar, dialogar. E é sempre uma preocupação, né, pastor Jorge? Sim, verdade. Conduzir os filhos para não tomarem caminhos que sabemos vai trazer prejuízos. Exatamente. Então esse direcionamento ele é indispensável. Verdade. Para concluir aqui o nosso programa, esse episódio, o tema é criar os filhos com sabedoria. Sabedoria na criação dos filhos. Quantos filhos vocês tiveram? Eu tenho 2 varões, né? Gabriel e Estevão, e a filha Adassa. 3 filhos. 3 filhos e... Eu tenho 2, eu tenho um casal. Um casal também. Todos já casados, Maravilha. casaram, são servos do Senhor. Inclusive, eu vim para esta obra no final da minha adolescência. Estou há 48 anos nela. Por quê? Porque me foi ensinado o caminho que eu devia seguir. E essa herança que aprendi nesta obra, eu passei para meus filhos também. Amém, glória a Deus. E nessa história de vida, de acompanhar os filhos, hoje eles já estão em outro patamar de vida. Nunca deixe de ser os filhos, né? São filhos. Mas o que podemos trazer aqui para quem nos acompanha, nossa audiência? O legado, aquilo que você aplicou, qual o resultado que hoje vocês já veem neles?
reflete na vida deles. O que vocês poderiam trazer para os nossos ouvintes nesse sentido? Olha, é maravilhoso você chegar hoje, porque podem ser que não acreditem, mas nós já fomos jovens também, né? Com certeza. Verdade. Casamos, me casei na obra, os filhos nasceram, né? Então, é maravilhoso você chegar hoje, ver os filhos casados e saber que tudo aquilo que você passou para eles, aquilo que ficou à disposição deles na palavra do Senhor, você, ao vê-los na presença de Deus e constituindo a própria família, você respira e glorifica no Senhor, porque você tem uma certeza, o Senhor honrou o ensinamento. Amém. Deus foi fiel. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante e a gente só tem que glorificar o Senhor. Sim, é verdade. Amém. Para fechar, algum conselho final para os pais que nos ouvem? Alguma palavra final para encerrarmos esse episódio? Gostaria de deixar um texto, pastor Wallace, aos nossos ouvintes, espectadores. O texto está em Lucas, capítulo 18, versículo 16, que diz assim: Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É muito importante que os pais mostrem esse caminho. Porque para você, a expressão deixai vir a mim os pequeninos ou seja, você precisa mostrar o caminho, mostrar como é essa chegada na presença do Senhor para que a criança possa ter esse prazer de ir à presença do Senhor, sabendo que ir à presença do Senhor é a melhor opção, é a melhor escolha que você pode fazer em apresentar a Ele, e Ele vai fazer a melhor opção, vai escolher essa melhor opção em ir à presença do Senhor. Então é preciso mostrar esse caminho para que ele possa ir à presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa jornada importante de levar o seu filho à presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor Jorge, uma palavra final. Olha, perseverar, ser paciente, tratar com amor, com compreensão. Isto é importantíssimo na educação dos filhos. Amém. Fica aqui a nossa palavra de gratidão pela presença do pastor Jamilson, pastor Jorge, ambos são de Linhares, e ficamos muito gratos, felizes por estarem presentes aqui no nosso programa, trazendo esse ensino, compartilhando um pouco dessa experiência que é de grande valia para a nossa audiência. Então, nós pedimos a você que em cada programa Sabedoria para Viver Bem tem nos acompanhado. Cada episódio nós temos tratado temas que têm nos aprofundado e nos trazido grande crescimento, não só espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. E para fechar, eu quero que você guarde no seu coração o provérbio no capítulo 1, verso 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós buscamos a sabedoria divina, aquilo que o Senhor tem nos ensinado em preceitos eternos, milenares da sua palavra, e tem nos conduzido a alcançar grandes resultados na nossa vida, na nossa prática, no nosso dia a dia, em todas as áreas. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ensinam a agir assertivamente e viver melhor.